Boa tarde a todos e a todas e a todes. Sejam todos muito bem-vindos. Esse Sempre um Papo só é possível porque nós temos a parceria do Ministério da Cultura com projetos, né, apoio em projetos culturais. Estou meio emocionada aqui, depois que eu conversei com a Alessandra, estou meio até perdida. Vai mudar tudo aqui hoje. É um apoio, né, e patrocínio da Kim Ross, com a parceria da Prefeitura Municipal de Paracatu. Então, sejam todos bem-vindos e a gente convida para fazer parte desse papo com a gente aqui uma pessoa muito importante, que não é a primeira vez que está em Paracatu, já tem uma contribuição muito importante, né, na literatura da cidade. E seja muito bem-vinda, Alessandra Roscoe. Obrigada, Rose. Uma alegria gigante estar aqui. A primeira vez que eu estive em Paracatu foi há 12 anos, num evento de oralidades. Voltei no primeiro Fli Paracatu, no segundo, e agora estou aqui no Sempre um Papo, e é uma cidade que me encanta profundamente pela história, pela força cultural, né? E portanto, que tem. Então, assim, eu sou mineira, eu nasci em Uberaba, com 3 anos de idade eu fui para Brasília, mas eu sou a famosa candanga de Minas ou mineira de Brasília, né? Porque eu falo, Minas está dentro de mim, não tem como. E uma alegria muito grande estar aqui, podendo partilhar um pouquinho das histórias com vocês, com Paracatu. A Alessandra, hoje que a gente vai falar um pouquinho, né, da história, ela é escritora, também jornalista, até o currículo é diferente, né? A gente não tem aí uma história extensa de currículos, mas uma história extensa de sentimentos, de formatos de amor, de ternura para com essa temática tão importante que é a literatura infantil e infanto-juvenil. E aí nós vamos falar hoje do tema que é muito importante, que é Palavras Também Tecem Asas, literatura com poder de transformação. Isso é muito bonito, né? E aí eu começo pedindo para você falar um pouquinho disso que é tão importante, essa temática. Qual que é o poder de transformação que tem essa temática que se traz dentro das famílias e das crianças tão vulneráveis que a gente sabe que tem? Como que essa literatura faz a diferença na vida dessas pessoas? Ai, Rose, obrigada pela pergunta, porque até quando a gente pensa em falar, eu escrevo para a infância, eu acho que não existe a infância no singular. A infância são as infâncias, e muito diferentes. A minha infância foi diferente da sua, e cada um que aqui for me contar vai saber que são muitas, são plurais as infâncias. E nesse meu chão, e eu digo chão, quando eu penso, quando eu escolhi, né, esse nome, Palavra Também Tece Asas, vem muito desse lugar da gente acreditar nas subjetividades e na imaginação. Se a gente para pensar, dentro da palavra imaginação tem a palavra ação, né? Então, quando a gente acredita, e é muito bonito ouvir as crianças. Eu tive um clube de bebês leitores durante 6 anos, numa creche em Brasília, pelo Uniduniler, né, que depois virou Uniduniler Todas as Letras, e é nesse chão da creche, que assim, o que era o clube? Era uma malinha dessas de mão, que a gente viaja, né, que pode não despachar, com um acervo de livros pensados e escolhidos por leitores para despertar o amor pela leitura. E quando eu digo que a palavra também tece asas, é nesse sentido de que a gente precisa acreditar que algo que se imagina pode existir, né? Então, e a criança tem isso muito forte dentro dela. Quando ela pega, e isso eu fiz uma formação de professores uma vez, e tinha uma das professoras precisou levar a filha, e ela estava com um carrinho, com um cubo dentro do carrinho, que era o filho. Aquele cubo era o filho daquela criança. E aí, num determinado momento, eu estava falando sobre a importância dos adultos acreditarem nas subjetividades, e eu peguei um nada. Eu peguei assim um nadinha e chamei aquela criança e fui até ela assim, falei assim: você pode cuidar para mim do meu bebê? E aí ela pegou, colocou na mão. E ela passou o resto da palestra, eram 3 horas de formação, e ela ficou com aquele bebê. E ela botava no carrinho, e ela dava comida,
E aquele bebê, quem ousa dizer que aquele bebê para aquela criança não existia? Ele podia até não existir antes de eu dizer para ela que aquele era um bebê. A partir do momento que ela pegou, que ela colocou no colo, ela ninou, ela colocou no carrinho, aquele bebê passou a existir. Então, muitas vezes, os adultos trabalham com a criança ou lidam com a criança, seja na escola, seja no palco, seja num clube de bebês leitores, olhando as crianças de cima para baixo. E eu vou poder contar para vocês como nasceram os 2 livros, são os 2 primeiros da trilogia, nasceram de uma escuta durante 6 anos desses bebês. E de uma escuta, quando eu falo, a leitura vai além da página do livro. A leitura, aqui a gente sabe muito bem disso. Né? Como você chega numa comunidade, às vezes tem pessoas que nunca tiveram contato com o livro, que são analfabetas, não sabem, não são letradas, mas têm histórias e têm leituras. Elas leem o céu, elas leem o olhar do outro. Quem vai dizer para mim que isso não é leitura? Isso é leitura. Então, nesse lugar da gente pensar que a gente pode tecer as nossas asas a partir daquilo que a gente acredita, a partir daquilo que a gente quer, e isso, para mim, serve como ativista. Hoje, eu mais do que jornalista, mais do que escritora, eu me sinto uma mediadora de leituras e uma ativista. E o afeto é o fio condutor de todo o trabalho do Uniler Todas as Letras. Eu entendi lendo, e aí eu vou contar, eu tenho vários ídolos literários, mas foi lendo Bartolomeu Campos de Queiroz, que depois se tornou um amigo querido, que eu entendi que o meu papel com o livro era maior do que ler, maior do que escrever, do que publicar, do que vender livro. Eu queria partilhar o meu amor pelos livros. Né? Então, cada história que eu trago é uma forma de tentar fazer com que as pessoas se apaixonem por um livro aberto. Né? Um livro aberto é o contrário de tudo que não pode. Né? Com um livro aberto, a gente pode absolutamente tudo que a gente quiser. Muito legal, né? Fala um pouquinho sobre o Ler para Mim, um projeto tão potente, né? O que ele traz, qual que é a sua visão desse projeto para a contribuição da leitura, da questão da infância, da juventude, como que ele funciona, que é esse projeto Ler para Mim? Ler para Mim. Eu acho que a leitura partilhada, para mim, vai além também da questão da infância. Né? Então, esse mediar a leitura, quando eu falo assim, eu tenho um amigo que ele é muito literal e eu falo assim, eu vou ler em voz alta. Mas você lê sozinho. Que história é essa de ler em voz alta? Né? Então, a mediação da leitura vem desse lugar do encantamento, para mim, de querer fazer com que as pessoas entendam que aquilo pode mudar a vida delas. E no Uniler, a gente viu isso acontecer em acampamentos rurais, em casa-abrigo. Primeiro, eu fiz 7 edições do festival. No primeiro, quando a gente foi a casa-abrigo, é uma casa que muda de endereço. Não sei se vocês têm noção do que é uma casa-abrigo. São mulheres e crianças vítimas de violência, que elas podem ficar até 3 meses naquele lugar. Só que elas, para sobreviverem, elas precisam abrir mão da própria vida, da própria identidade. Para ir a um médico, ela precisa de escolta policial, porque elas estão ameaçadas. Né? Então, para mim, a imagem que vem da casa-abrigo é uma garrafa de náufrago. Né? Elas são náufragas da própria vida, as crianças, e elas ficam em uma casa grande, e num quarto ficam várias famílias, várias mulheres com seus filhos. Então, ela não tem intimidade, ela não tem, mas ela tem a chance de sobreviver, porque se ela voltasse para o mundo, ela não teria a chance de sobreviver. Muitas chegam lá com marcas da violência. E eu falei, eu quero fazer o festival dentro de uma casa-abrigo. E eu quero fazer. Eu já tinha o projeto do aletramento materno. Quando você fala, né, mas você lê para o bebê que não sabe nem falar, você lê para o bebê que está na barriga. Né? Eu já ouvi assim, piadas, né, por conta do aletramento fraterno, que era essa coisa. Assim, o meu grupo de grávidas, eu estava grávida, queria um parto normal. Em 98, gente, isso não é no século passado, não. Em 98 eu queria um parto normal e eu tive que brigar para ter um parto normal, porque todo o sistema era aquela, não, é muito mais fácil uma cesariana, é a evolução, por que você quer a coisa lá de trás, você quer doula, você quer parteira,
né? E esses saberes todos que as pessoas acham que evoluir é deixar para trás, não é. Né? Então, no meu grupo de grávidas, uma mãe falou assim: Alessandra, eu sei que é sua primeira gravidez, mas eu queria muito que o meu marido participasse. Eu estou na quarta, é a quarta vez que ele vai ser pai, junto comigo e meu filho, que ele só se sente pai quando ele pega o menino no colo. O que a gente pode fazer? Eu falei, vamos criar um clube de bebês leitores na barriga. A gente faz aqui uma roda de leitura para a barriga. Ela achou o máximo, o grupo inteiro falou: eu vou trazer o irmão mais velho. Né? E aí eu brinquei com a coisa do aleitamento materno, que era o aletramento materno. Eu falei, não, materno não, porque no caso do aleitamento, eu que amamentei 6 anos, tinha hora que eu pensava, meu Deus, eu só quero destarrachar o peito e dar para alguém, porque eu estou exausta, eu estou cansada. E eu não podia. Anos, hein, gente? Né? Naquele caso, era só a mãe. Mas no aletramento fraterno, qualquer um que empreste seu colo, seu tempo e a sua voz pode fazer uma mediação. Uma salva de palmas, gente. Essa metáfora é muito boa. E aí, no primeiro encontro, esse pai me fulminava, gente. Ele me olhava, mas assim, eu sentia que tinha uma raiva. Ele, assim, um cara muito ocupado, muito cheio de... Como é que ele ia para lá ler? E ele falou para mim assim, essa palhaçada de ficar lendo para um ser que nem é. E aí eu fiquei muito chocada, porque no terceiro encontro, que era uma vez por mês, né? Então a gente foi os 9 meses ali fazendo a preparação para o parto natural, num grupo... minha filha fala assim, era tilelê demais, né? Bicho grilo na minha época. E aí... no terceiro encontro, esse pai estava declamando para a barriga, né? E trazendo poemas feitos por ele. Eu falei, gente, aí tem alguma coisa. E aí eu digo que eu sou muito cara de pau, né? Então me perguntam assim, você não faz? Eu tinha um livro gigante de um dos livros para trabalhar com os bebês. Quando os bebês nasceram, aí falou, mas agora que os bebês nasceram, acabou? Eu falei, mas não era para fazer o marido participar da gestação? Já nasceu. Então, mas agora tem os bebês. Então, criei o Experimente a Palavra, que era uma forma de leitura sensorial com os bebês num livro gigante, que eles entravam dentro do livro, experimentavam sensações, cheiros, gostos. E aí me perguntaram, você não faz com bebês especiais? Aí eu falei, faço. Aí depois eu falei, nossa, eu nunca fiz. Aí eu falei, deu certo. Aí me perguntaram, você não faz a leitura sensorial com cegos que não sejam bebês? Ou porque eu fiz com um grupo de bebês cegos, e foi incrível, porque a menininha falava assim, deixa eu ver a história. Ela tinha baixa visão. E aí o livro saía mesmo, né? Tinha os personagens, aí eu colocava na mão, e ela ficava horas olhando, né? Aquele com os dedos, sentindo. E aí me perguntaram se eu não faria com adultos. Eu falei, gente, não vai fazer o menor sentido eu fazer essa história de uma joaninha que tem só uma pintinha com adultos, que já tem outra. E é isso que a gente precisa olhar também. Porque a gente acha que o que é para criança precisa, né, ser menor. Não, mas aquela história de uma joaninha que só tinha uma pintinha não fazia sentido para um grupo de adultos. E aí eu falei, bom, mas esses adultos, mesmo os que passaram a perder a visão depois de adultos, porque tinha muitos casos de diabéticos que perderam a visão, de pessoas com acidente de carro que ficaram cegas e que tinham uma memória do que enxergavam. E aí a gente começou a trabalhar a memória. Na Casa Abrigo, a mesma coisa. Eu cheguei para tratar de memória. Eu falei, como que eu vou falar de memória com pessoas que só têm memórias ruins? Porque se ela for olhar para o passado, ela vai lembrar da violência que ela foi vítima. Ou se que futuro elas têm, porque eu estou aqui segura durante 3 meses, depois que eu tiver que voltar. Então, eu não posso falar nem de sonho para futuro, nem de passado. Mas esse presente é ruim. Era só sua imaginação isso. Como isso, como aquilo. E aí? E assim, por isso que eu digo que eu falei, eu sou cara de... Não sei porquê, eu acho que a intuição me guia muito. Nesse dia eu levo instrumentos, e nesse dia eu levei um instrumento que simulava o som do mar, um tecido muito fininho que a gente brincava como sendo a onda, isso eu fazia com as crianças. E não sei por que me deu na louca de colocar uma garrafa dentro. Eu botei uma garrafa. E, naquele momento, em que era uma roda só com as mães, com os bebês, que elas eram crianças de até 3 anos, né, primeira infância,
E, a partir do som do mar, eu comecei a ouvir o que elas tinham para contar. E eu percebi aquela imagem que eu falei para vocês da náufraga da própria vida. Eu não sabia disso antes. Quando eu cheguei lá, eu me toquei, que eu falei, olha, elas mandam uma mensagem. O que é aquela pessoa que manda uma mensagem na garrafa? Se não é a própria esperança. Naquela imensidão de água, você mandar... Quem que vai achar uma garrafa em alto mar? Né? Então, a mensagem na garrafa. E aí, na roda, foi muito emocionante, porque uma das mães era filha de pescadores, neta de pescadores. E quando ela ouve o mar, ela fala, eu quero contar a história. Eu sinto o cheiro do mar, mesmo aqui em Brasília, a quilômetros de distância do mar. E eu sinto o cheiro do barco do meu pai. Eu acordava junto com ele. Hoje eu não tenho meu pai, eu não tenho barco, eu não tenho mar. E nessa hora eu tiro de dentro da bolsa garrafa e falei, olha só, a gente não vai olhar para trás. E a gente não vai olhar para esse agora, porque esse agora também é muito cheio de dor. Né? A gente vai olhar para frente. O que você sopraria dentro da sua garrafa se você tivesse a chance de dizer para esse seu filho que futuro você deseja? E elas começaram a sussurrar desejos de futuro dentro da garrafa. E aquilo foi algo que eu saí de lá completamente tocada. E no final elas começaram sussurrando, e no final elas gritavam e elas cantavam dentro da garrafa. E aquilo para mim falou, olha, aqui eu tenho uma história. Né? Então, e a gente ia para lá com a mala de livros. A gente fazia. Então, os livros que eu escrevo para criança, para as infâncias, eu trabalho também com jovens encarcerados, com mulheres vítimas de violência, com adultos, com EJA, aquelas pessoas que estão aprendendo depois de 60, 70 anos a ler e escrever. E essas histórias emocionam. Então, eu acho que a gente, para lidar com a infância, primeiro precisa olhar a infância não como um porvir. Eles não são futuro, eles são agora. E a gente precisa aprender a ouvi-los. Né? Tem muito adulto que escreve para criança, mas escreve das próprias saudades, dos próprios desejos, sem que aquilo faça sentido para quem vai ler. Então, meu livro não interessa. Por quê? Ele está falando do trem de ferro. A gente pode até falar do trem de ferro para criança, que nunca viu um trem de ferro, que nunca viu uma Maria Fumaça. Mas a gente precisa primeiro chegar na curiosidade e ouvir. Então, a escuta da infância, para mim, é fundamental. Se você não escuta, você não tem como falar com ele. Né? E a gente precisa entender que a infância é agora. Falando em escuta, dentro desse lugar de escuta, a gente pode falar para a criança qualquer tema? A gente pode falar de tudo? Eu vou responder lendo um trechinho do Quando as Coisas Desacontecem, que nasceu dessa escuta no Clube de Bebês Leitores por 6 anos. E era uma escuta, não é uma pesquisa, gente, porque eu ia com meu caderninho de jornalista, com metade da matéria feita, e aí sobrava uma página, e eu ia anotando o que as crianças me traziam. Esse livro nasce da pergunta de uma criança de 3 anos para a mãe, que ela, no clube, lá no chão do clube, falou assim, para onde vão os meus pensamentos quando eu morrer? E aí aquilo me tocou de uma forma, eu falei, gente, como uma criança de 3 anos, ela sabe que ela vai morrer, mas ela não tem medo da morte, ela não tem medo de morrer. Ela tem medo da impermanência. Com 3 anos de idade, ela já sabe que ela vai morrer. E ela quer saber para onde vai tudo que ela sentiu e pensou. Olha que forte, que profundo que é isso. E aí eu escrevi a primeira história da trilogia, que é uma história sobre o luto. E eu vou ler um trechinho para vocês. Gabriela adora o mar, as estrelas, as coisas grandes e as pequenas. Hoje de manhã se perguntou, enquanto vigiava o vai e vem das ondas, o que acontece com as coisas quando elas desacontecem? Na cabeça de Gabriela, as ideias sempre acontecem e desacontecem, mas a vontade de descobrir o que acontece com as coisas quando elas desacontecem não desaconteceu mais. Ficou fácil entender que onda, quando desacontece, vira espuma. Semente desacontece para ser planta, flor, frutos. Nuvem, quando desacontece, vira chuva. Tem medo que desacontece para virar coragem.
Sonho que desacontece para ser vivido de verdade. Vou pular um pouquinho, senão vou entregar o livro todo. E aí tem um segundo momento, que é quando a Gabriela descobre que as pessoas também desacontecem. Quando as pessoas que amamos desacontecem, desacontece também o nosso chão. Fica difícil lembrar da semente, da chuva, do rio, do sol e das estrelas. Desacontecemos também um tanto, até entendermos que as pessoas desacontecem para acontecer de outro jeito, dentro de nós. E aí a história vai até que a Gabriela deixa acontecer dentro dela uma saudade. E antes de adormecer os cansaços daquele dia com tantos acontecimentos e desacontecimentos, ela inaugura mais uma incerteza. E o livro termina com essa pergunta da Gabriela: para onde vão os meus pensamentos quando eu desacontecer? Muita gente fala assim: mas você vai escrever um livro para criança falando de luto? Né? Como se a criança não vivesse vários lutos. O luto, por exemplo, de crescer e ter que deixar para trás a infância. Né? E o segundo da trilogia, que eu nem lancei ainda, gente. Eu fiz um lançamento em São Paulo, mas não consegui lançar nem em Brasília. E ele vai estar aqui também, né? Os dois últimos que eu lancei, que é o Saudade. Ele nasce de uma criança que fala também no clube, falou assim: Alessandra, eu não posso ser nada do que eu sou. Aí eu falei: por quê, Tomás? Ele falou assim: porque a minha mãe e a minha avó decidem quando eu tenho frio e mandam eu botar casaco. O meu pai diz que eu adoro beterraba, mas eu não gosto nem da cor. Né? Então, assim, esse lugar. Eu sou mãe de 3, quantas vezes eu quis que meus filhos gostassem daquilo que eu gosto, o que é bom para eles, mas tem uma vontade naquela criança ali também. Né? E aí, esse livro é um livro sobre liberdade, opressão e sobre não desistir dos próprios sonhos. É a história de uma casa no alto da montanha, que lá do alto da montanha ela enxerga o mar. E ela é apaixonada pelo mar e ela fala: eu quero morar no mar. Mas o mundo responde para ela: casa não sai do lugar. Melhor é se conformar. E aí ela encontra alguns bichos que representam, de alguma forma, a transformação. Ela encontra primeiro uma lagarta, que é o símbolo da transformação. A lagarta tece asas, vira borboleta. E aí ela pede para a lagarta ajudá-la, e a lagarta responde: casa não sai do... Melhor é se conformar. Mas ela se conforma? Não, gente. Aí ela encontra uma pulga. A pulga que anda lonjuras é tão pequenininha, mas pula num bicho mais rápido. E pulga, você que anda lonjuras, me ajuda a chegar no mar? Aqui não é meu lugar. E a pulga olha para a casa, cheia de pena, e responde: casa, melhor. Mas a casa não se conforma. E ela encontra um caracol que carrega o próprio lar. Ah, caracol, você que carrega o seu lar, me ajuda a chegar no mar, aqui não é meu lugar. E o caracol responde: casa, melhor. E aí, numa noite de lua cheia, a casa tece as próprias asas. E ela tece as próprias asas e vai num mergulho diretamente para o mar. Ela cai no mar, ela afunda, e aí todo mundo que disse para ela: a casa não sai do lugar, ela: tá vendo? Eu te disse, eu avisei, vai lá, morreu, afogou. Só que quando ela volta à superfície, ela entendeu que ela nunca foi casa. Ela sempre foi um barco. E é por isso que o nome do livro é Saudade. Porque a casa... E aí tem uma história. E aí tem uma história que eu acho que é muito importante a gente poder falar, porque são os adultos que escolhem o que as crianças gostam. Dentro da literatura, é um adulto que decide se aquele livro é bom ou não para a criança. E a primeira vez que eu mostrei esse livro, eu já tinha o trabalho com o Clube de Bebês Leitores, com aletramento fraterno, e aí no Uniduniler. E aí, quando chega, a editora fala assim: Alessandra, eu estou muito impressionada de você querer publicar um livro. Você que é uma pessoa que tem um trabalho tão focado na primeira infância, que tem tanta delicadeza, você vem me escrever uma história trans para criança? E aí eu respirei fundo.
e não tinha pensado em absolutamente nada de uma questão, né? Para mim, a história da casa, ela era uma casa que tinha, ela não era casa, ela estava no lugar errado. Quantos de nós, não é uma questão de gênero, gente, quantos pais falam para os filhos, o filho quer ser artista e o pai fala, não, você tem que fazer odonto, porque o consultório do seu pai já está montado para você, e você não vai ter trabalho, ou eu quero ser dentista, e não, mas a tradição da família é que todos são advogados, então você vai ser... Então tem ali uma repressão também, né? Então, para mim, era um livro sobre liberdade e opressão. E que eu enxerguei nessa dificuldade que aquela editora falou, não publico esse livro, porque esse livro é uma... Assim, ela censurou a história, né? E falou, aqui eu não vou publicar esse livro. A outra editora que comprou a trilogia falou assim, onde ela viu problema, eu vejo potência, porque pode também abarcar uma situação como essa e acolher alguém que esteja fora do lugar, fora da caixa, fora da expectativa. Né? E a censura na literatura para a infância é algo muito grave, gente, muito grave. Porque a gente tem sempre um adulto que acha que sabe o que a criança... E tem muitos adultos que sabem, realmente, mas tem muitos que não. E a gente fica refém. Né? O Menino Levado, que é um outro... eu não sei se eu estou com ele aqui. O Menino Levado, quando a gente foi discutir a ilustração dele... o pessoal da editora não gostou, falou, não, criança pequena não entende essa ilustração. E é um livro, é uma história muito simples, que foi o meu filho, com 1 ano de idade, se trancou na geladeira. Com 3, ele subiu no telhado da casa e disse que ia voar. E eu, assim, quando eu engravidei da Luísa, o Felipe já estava com 5 anos, meu tio veio me dar os parabéns e eu comecei a chorar. Eu falei, parabéns, porque não é você, eu ainda não me recuperei do Felipe. E eu estava assim, porque realmente, não que eu não amasse o Felipe, não que eu não amasse ter mais um filho, mas eu estava realmente, assim, o Felipe me tirou era um menino, não parava. E aí, na escola, a professora falou, olha, esse menino precisa ser medicado porque ele tem um diagnóstico. Eu falei, você é psicóloga? Ela, não, mas eu sei que ele tem um diagnóstico, você precisa ir atrás. Fomos para a pessoa que ela indicou, e a pessoa falou assim, não, o Felipe não tem um diagnóstico, ele é um menino levado. E quando eu fui negociar esse livro com a editora, eu tinha lido uma matéria que, no Brasil, depois da pandemia, aumentou 800% a medicalização de crianças. Crianças tomando Ritalina e outros, né, porque não cabem nas expectativas dos adultos. E aí, discutindo com o ilustrador, ele me faz um menino que não cabe na dupla da página, dobrado. Né? E assim, não, mas as pessoas não vão entender que aí tem um menino. Aí, essas cores as crianças pequenas não gostam. Olha, é um menino? É um passarinho? É um pica-pau? E aí o ilustrador responde, não, é um menino com alma de passarinho. Quem já teve uma criança pequena em casa sabe do que eu estou falando. Né? Então, essa ilustração que é muito... que não é tão direta, não é tão cartoon, né? Porque eu acho que assim, as pessoas acham que qualquer livro para criança, a ilustração tem que ser o sol com carinha rindo, todas as crianças sorridentes, como se na infância não tivesse dores, né? E que as cores são aquelas estabelecidas, o verde, o amarelo, tudo bebê. Né? E eu falei, não, eu quero essa ilustração. Eu acho que assim, a criança merece ter... esse eu vou ler porque eu acho que ele é muito legal. E até em respeito às crianças que estão aqui, né, ouvindo, eu vou ler para vocês O Menino Levado. Pode? Vocês querem? Então vamos... Eu acho linda essa ilustração. Né? Ela não é uma ilustração tradicional. Né? Mas eu acho que ela tem... Menino levado vive machucado. Toda hora um escorregão. Opa! Mais um arranhão. Não para, não sara. No queixo tem ponto, na testa um calombo, e nem fica tonto com tanto tombo. Também empina vento, persegue pensamento. E voa sem ter asa, da cama, do armário, sobe até no telhado da casa. Aí a primeira editora que recebeu esse texto falou, Alessandra, você está incentivando o menino a subir no telhado da casa? Isso não é legal, o professor não vai gostar, o pai vai reclamar. Né? Eu falei, mas o meu filho subiu no telhado da casa. Né? E ele sobe, o menino levado sobe no telhado da casa.
Menino levado já teve dedo enfaixado, braço quebrado, olho roxo e andar frouxo. Teve até bicho de pé. Gente, eu pendurava esse bicho de pé na minha sala sem o menor problema, porque eu acho que é uma obra de arte. A ilustração do Rodrigo Mafra desse bicho de pé. Olha isso. Você já teve um bicho de pé assim? Não? Já teve bicho de pé? Não? Alguém aqui já teve bicho de pé? Ah, gente, eu também. Eu tive muito. Eu tive muito. Eu tinha brincado. Assim, a gente não tinha celular, tela, não tinha. Nem livro eu tinha tanto acesso. E eu, na fazenda do meu avô, era um monte de primo. E aquele bando de criança que não tinha o que fazer. Será que eu posso falar isso nesse horário? A gente tinha uma brincadeira que era uma competição. E a competição era quem pisava em mais cocô de vaca. E ganhava quem conseguia pegar o cocô de vaca mais quentinho. E era pisar mesmo, de fazer assim, ó. E aí eu tive muito bicho de pé. Muito bicho de pé. Era um troféu e a gente chegava ali feliz da vida, né? Então, olha, bicho de pé, às vezes pode até ser legal, né? E hoje eu ouvi uma história que alguém me falou que é do Suassuna, né? Que aquilo que é ruim de viver é bom de contar. Então, o bicho de pé hoje eu conto, todo mundo ri, eu rio também, mas olha, foi duro. Tem que tirar, depois para tirar, né? Não é legal. Bom, o menino teve até bicho de pé. O que vocês acham desse bicho de pé aqui? Você gostou? Como é que é seu nome? Gabriel, você achou legal? O que você gostou mais no bicho de pé? Tudo? Ah! E esse bicho de pé, vamos ver o que mais que ele teve. Teve lombriga e dor de barriga. Ah, isso aqui eu acho que muita gente teve, né? Lombriga é um bichinho que dá na barriga da gente, né? E que é ruim também, né? Gente, tive lombriga também. Coça, é muito ruim. Lombriga e dor de barriga, mas não se cansa, não descansa. Carrega sempre a esperança de nunca deixar de ser criança. E quando alguém intrigado pergunta, ô moleque danado que vive por um triz, não tem medo de quebrar o nariz? Ele pensa em ficar calado, mas responde sossegado que não é moleque danado. E sem nem ficar corado, ainda diz, não sou menino levado, sou menino feliz. Né? E o Felipe acabou não sendo realmente um menino medicado. Mas aí tem outro problema, porque o que acontece? As crianças que realmente precisam ser medicadas, os pais ficam em dúvida achando que a questão da medicalização da criança virou moda. Então, assim, eu conheço pessoas que realmente os filhos precisam tomar remédio e que eles não dão remédio, achando que é. Então, assim, é um problema dos dois lados, para aqueles que dão, porque querem o menino quieto, e até assim, a droga da inteligência, para fazer concurso, tem menino tomando remédio para fazer prova. Né, gente? Então, isso é muito sério. E aí você me pergunta, tudo pode num livro para a infância? Pode, eu estou falando do menino levado. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar com outras pessoas, nas escolas, eu falo sobre isso também. Então, assim, não existe assunto, eu acho que tem formas de se falar com a criança. E o principal, você quer escrever para a criança? Seja verdadeiro. Né? Olhe para a criança com toda a potência que ela é, agora. Muito bom, né, gente? Vamos abrir para pergunta, né? Senão eu vou ficar aqui até amanhã perguntando. Nath, já tem? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava vendo há um tempo atrás uma dessas listas que saem de os livros mais lidos no Brasil. E eu fiquei meio impressionada com a lista, porque tinham muitos livros para colorir e muitos livros de autoajuda que ajudam a conquistar o sucesso mais rápido. Né? E, assim, a leitura que eu fiz, nada profissional, mas que eu fiz é que os leitores hoje em dia estão procurando uma forma de aliviar a ansiedade através do lúdico, de colorir, ou são pessoas tão ansiosas que querem atingir o sucesso muito rápido, né, que querem atingir um objetivo muito rápido. Então, eu vejo que a leitura meio que mudou de perfil. Né? Assim, antes ela era feita, ou
mostra, não sei se sempre, mas antes ela era feita para conhecimento, para a gente poder viajar nas histórias e ir para lugares que a gente não tinha condição de ir fisicamente, né? E hoje em dia os livros, parece que os livros mais vendidos estão mostrando que as pessoas estão muito ansiosas, né? Procurando formas ou de aliviar a ansiedade, ou estão tão ansiosos que eles estão procurando fórmulas rápidas, né, de atingir algo que eles acham que precisam. Como, eu não sei se existe uma resposta para isso, mas como fazer com que os pequenos leitores, que são filhos dessa sociedade tão ansiosa, que, com tantas telas, né, o que a gente pode fazer como família, como sociedade, para que essas crianças cresçam sem se desconectar tanto do lúdico, da vontade de conhecer, de se informar, né, de saber, de ter essa curiosidade, né, como inverter isso, ou reverter isso. Essa é a minha... Como é que é seu nome? Pergunta. Mariana. Mariana, duas questões no que você coloca aí. Primeiro, que eu não acredito nessas pesquisas como sendo um retrato do que acontece. Eu ando esse Brasil inteiro, sabe, em lugares assim que você não imagina, para falar de livro, e eu recebo leitores, né? Eu acho que isso ela tem um viés de mercado, de venda. E, por exemplo, se você vai numa Bienal de livros, você vê que esses livros para colorir são vendidos a R$5, R$10. E tem o tal do Vale Livro. Então, assim, na hora de fazer a pesquisa, a pessoa, os mais vendidos talvez sejam esses. Mas será que eles são os mais lidos? Né? Quando a gente vem num Fliparacatu e a gente vê a cidade toda envolvida, ouvindo pessoas, né? E comprando os livros e conversando. Então, eu acho que o trabalho do escritor e daquele que quer formar leitor é realmente ir e falar dos livros. E assim, eu duvido muito. Eu chego em lugares onde... eu pergunto, as crianças são muito sinceras. Eu falei, quem aqui não gosta de ler? E aí, no começo, muitos levantam a mão e falam, é chato ler. Eu não gosto de ler. A história dessas pipas aqui é um pouco isso, porque eu queria associar a leitura na infância a um prazer, a uma brincadeira. E aí eu peguei trechos de livros, coloquei autores me cederam trechos de poemas. Essa é uma pipa que é cenário, mas tem as pipas reais. Isso aqui é de um livro meu, Jacaré Bilé, que as crianças soltam mesmo, empinam. Eu falei, gente, no ano de 2016, que foi um ano muito complicado politicamente, né, que começou a ter tudo que acabou acontecendo, né, que a gente viu acontecer. Em 2016, eu levei 500 crianças para a Esplanada dos Ministérios, e elas se empoderaram pela brincadeira e pela leitura. Soltaram pipas. Foi a coisa mais linda. Uma das ações do festival é a Revoada Poética. Então, como que ela acontece? Com um piquenique de leituras, os livros ficam no chão, as crianças escolhem, elas ganham 2 pipas. Uma dessa, que é a pipa poética do festival, que ela realmente voa. A minha já está toda estrupiada, porque ela vai para tudo que é lugar. Ganham uma pipa branca, porque aí, a partir das brancas, elas vão fazer a própria pipa poética, e elas empinam essas pipas, e elas leem. E teve uma criança que falou assim, eu nunca tinha lido um livro, esse foi o primeiro que eu li. Né? E aí tem ele lendo a pipa, e falou assim, e o que é legal é porque ela voa como a minha imaginação. Né? Então, esse lugar da brincadeira, do lúdico, eu acho que a gente... E a família me pergunta, o que eu faço para o meu filho ler? A primeira pergunta, você lê? Se você não lê, você não vai fazer nunca o seu filho ler. E tem que ser a leitura pelo prazer, né? O deleite. E aí, o que você faz? Primeiro, partilhe. Partilhe a leitura. Me perguntar, o que você lia para a barriga? Eu falei, gente, eu li o que eu estava lendo para mim. Mas era uma voz... A voz da leitura é uma voz diferente da fala. Então, aquele pai que lê para a barriga, ele vai estabelecer um vínculo com aquele bebê a partir da voz. Né? Então, a leitura em voz alta, ela traz essa possibilidade de você criar um vínculo afetivo. E aí, mas eu tenho uma história que eu não tenho muitos livros em casa, mas tem a biblioteca. Eu sou uma cria de biblioteca. Eu não tinha livros em casa, mas a minha mãe me associou ao Instituto Nacional do Livro, eu ia a pé,
E eu podia pegar o livro que eu quisesse. Então, eu falo que até as minhas transgressões foram literárias, porque eu li literatura que era proibida para a minha idade, não entendia nada, mas eu li. E eu falo, olha, eu sou uma revolucionária, eu estou lendo um livro que não é para a minha idade. Né? Então, e eu acho que a leitura tem esse lugar. Né? A gente pode tirar as crianças da tela tendo histórias interessantes. Aí vem de novo a questão do livro para a criança, que assim, já chegaram, você não pode escrever um livro para ensinar meu filho a comer beterraba? Eu falei, acho que você procurou profissional errado, você tem que ir na nutricionista, eu sou escritora. Né? Eu não vou ensinar seu filho a comer beterraba. Mas você não pode fazer um livro que fale que é legal comer beterraba? Eu falei, pode ser até que alguém faça. E aí os livros começam a ficar chatos. E o menino vai ler livro para aprender a comer beterraba? Não, né? Vamos aprender a comer beterraba lá na Cida Mendes, na Casa de Concessa, que tem uma beterraba deliciosa. Né, gente? Não é? Ó, é isso. Então, eu acho que a gente também... Essas pesquisas me assombram um pouco. Né? De quando a gente vê um evento literário... Eu já participei dos 2 Fliperacatus, do Fli Araxá, e você vê aquele tanto de gente sedenta por histórias das pessoas, pelas leituras, pelos livros, saindo com sacolas de livro. Aí você vai dizer, não está lendo, só leem a Bíblia? Não sei. E o que é mais importante? É o que é lido ou o que é vendido? Né? Então, a gente precisa pensar também fora dessa ótica simplesmente da venda. Porque, realmente, numa Bienal, se você for na parte infantil, o meu livro vai vender muito menos do que os livros de colorir. Porque o meu livro tem um preço diferenciado daquele que está vendendo a R$5 o livro de colorir junto com o fantoche. Né? O meu filho pequeno falou assim, não quero isso, eu quero só o fantoche. Esse livro eu não quero. Ele já chegou numa feira que ele ganhava, ele não, esse livro eu não quero, eu quero só o fantoche. Né? Então, assim, a gente precisa também ter essa noção. E outra coisa que eu acho muito importante, tem muito pai que fala assim, mas o livro é caro, mas vai numa lanchonete, gasta horrores num lanche e fala que o livro é caro. Né? Então, assim, a gente precisa e saber que o livro, você não precisa só comprar o livro, você pode ir na biblioteca. Né? Você pode ir nos eventos que tem essa chance da criança, de falar com a criança, com o meu leitor, de ouvir o meu leitor. Isso, para mim, é fundamental. Então, a família tem também esse papel da educação leitora. Falei demais, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Larissa. E Levanta, eu sou psicóloga. Larissa. Oi? Levanta. Levanto. Eu sou psicóloga infanto-juvenil, né? E esse é um tema que eu abordo muito, que eu penso muito, né? Isso que você estava falando e que complementa a pergunta dela. Muitas vezes, né? Eu tenho uma estante lá de livros, né? No consultório, e muitas vezes eu escolho os livros e penso, nossa, que lindo, né? Esse livro. E me emociono e deixo lá para ver se alguém se interessa por ele, né? Quase que vou deixar ele aqui em destaque para ver se alguém tem olhos para ele. E muitas vezes, né, eu percebo isso, né, das pessoas querendo livros que ensinem coisas. E a gente tem uma onda de psicoeducação, né, dentro da psicologia, que a gente tem muitos livros que ensinam sobre as emoções, que ensinam como é sentir isso, como é sentir aquilo. E eu acho que as pessoas, não sei, né, não se dão conta, às vezes, de que a gente precisa ver a criança sentir, né, e assim... A criança vai sentir qualquer coisa, qualquer emoção, através de qualquer coisa. Né? Então, assim, não é aprendendo sobre a saudade, né? Saudade é isso. Não, a criança precisa ter contato com uma história, ou, enfim, com qualquer coisa, que seja um brinquedo, que seja a vivência mesmo do luto, né? E sentir a saudade. E aí que a gente psicoeduca, né, uma criança a respeito das suas próprias emoções a partir de dizer, isso aí que você sentiu chama saudade, né? E aí é isso, né? Quando a gente vê o livro e a criança olha e diz, mas o que é isso aqui que essa criança sentiu? É saudade. É assim que a gente ensina as crianças sobre as emoções, né? A partir das vivências. E nada mais lindo do que ver uma criança ler alguma coisa e sentir, né, e se emocionar. Eu não sei se vocês já viram isso, mas as crianças se emocionando com as coisas é lindo, né? Então, eu acho que mais a gente... não é uma pergunta, né? É uma contribuição mesmo. Eu acho que a gente precisa olhar mais para isso, né? E perceber o livro não como uma forma de ensinar as crianças, né? Os livros não são só para isso, né? Eles são para emocionar as crianças. Aí elas se emocionam e a gente fala, isso aí é uma emoção,
né? E aí muito mais a gente faz para contribuir com elas do que, de fato, a gente ensinando uma coisa que elas não vão aprender só da gente falar, elas precisam sentir, né? E é isso. Ô, Larissa, obrigada. E assim, você é uma mediadora de leitura, porque você entendeu exatamente o que é ser um mediador de leitura. Que é, você não está compartilhando, você não está ensinando ninguém a gostar de ler. Você está partilhando a sua emoção de ler. E eu acho que isso é fundamental. Se você quer formar um leitor, você precisa partilhar o seu amor pelos livros. Alessandra, continuando que ela perguntou sobre a pesquisa, né? Parece que a gente está mesmo numa onda que as coisas têm que ter uma utilidade, né? E tem que ter um preço, tem que ser vendido, né? E talvez isso se aplique aí nessa literatura infanto-juvenil, que fala assim, o que o menino vai aprender com isso, né? Como se isso fosse mais importante do que ler, do que toda a beleza que está nesse livro. Porque, para mim, livro de criança carrega uma beleza que a gente perde quando cresce. Então, eu fico muito encantada com a sua literatura e com a forma que você imprime a história na ilustração, né? Porque aquilo, eu acho que mexe muito comigo, de emocionar e de falar, nossa, eu precisava ver essa beleza. Seus livros são lindos. Muito obrigada. Obrigada, Cida. Não, e esse lugar mesmo da gente se emocionar e achar que a gente pode acordar infâncias. Eu tenho um amigo que é dramaturgo, trabalha com teatro para a primeira infância a vida inteira, e ele fala assim, os bebês nascem poetas e os poetas morrem bebês. E eu não acredito, porque o que eu venho fazendo a vida inteira é acordar essa poesia nas pessoas. Então, quantas vezes a gente sai de casa e não olha, né? Então, eu moro num lugar que se chama Alameda dos Ipês. Por que se chama? Porque a gente deu esse nome. A gente construiu tudo, não tinha um ipê plantado. E esse ano os ipês floresceram todos. Então, é uma semana que dura a florada do ipê. E é uma semana que a gente fica feliz. E o resto do ano a gente fica mais feliz de pensar no futuro daquela florada que virá. Né? Então, a gente poder carregar essa poesia, olhar uma poça d'água no chão com uma mancha de óleo, e eu sou aquela que eu busco enxergar o arco-íris na mancha de sangue. Eu sou poliana, sou otimista. Não, gente. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos de poesia, porque a vida é cheia de poesia, é cheia de dor, tem muita dor. Mas se a gente consegue enfrentar a dor com poesia, fica mais leve. Então, eu acho que é por aí. A gente precisa voltar a ser... E eu, como trabalho com os idosos, também, pacientes terminais, esse projeto do Uniduniler, ele chega também no momento terminal de pacientes em hospitais, tanto na neonatal quanto já idosos em lares, e eles voltam a ser poetas, porque eu acho que eles perdem aquela necessidade de dar respostas ao mundo. Né? Então, os idosos... E aí eu contesto meu amigo, porque eu digo que os idosos voltam a ter os olhos de poesia da infância, e a gente precisa aprender com eles também. Né? E é importante porque a gente vive um momento de etarismo. Né? Então, você olhar para aquele idoso como uma fonte de saber, como uma biblioteca viva, né? Ouvir aquelas histórias, registrar aquelas histórias. Né? Então, eu acho que é muito importante esse lugar da escuta, seja na infância, na primeira infância, ou no fim de vida. Né? Boa tarde, eu sou Kênia. Eu sou mãe de 2 hoje jovens rapazes, mas há um tempo atrás a gente não tinha a Fli, e eu sempre gostei de ler, odiava Poliana, porque minha mãe... Eu era uma menina pequenininha, vivia doente, minha mãe trabalhava na antiga livraria de Seu Alcides, quem aqui da cidade lembra, e eu ficava muito doentinha, ela não podia faltar do trabalho, ela me colocava lá no estoque, jogava um pedaço de papelão e me colocava para ler. E ela amava Poliana e ficava me obrigando a Poliana, e eu gostava de outras coisas, mas amava ler. E quando meus filhos nasceram, eu tinha essa vontade que eles lessem e me segurava muito, porque eu não queria que eles lessem aquilo que para mim era importante
para a minha experiência e para eles não. Num desses eventos, eu fui na FLI Araxá, que a gente ainda não tinha, né? Fui na FLI Araxá e a gente teve a oportunidade de ir numa palestra, né? No momento com o Tino Freitas. E abriu para pergunta para as crianças. E meu filho, na época, tinha 4, 5 anos, abriu e ele perguntou, eu. E aí ele disse assim, todo mundo fazendo, as crianças fazendo aquelas perguntas todas bem rebuscadas, de onde surgem as histórias. E meu filho, de 4 anos, vira e fala assim, você gosta de gato ou de cachorro? Foi uma risada. E para ele estava super ok. Mas eu, quando mãe, que criticava minha mãe por obrigar a ler Poliana, peguei e falei assim, segurei. Não pode rir do meu filho, como assim? Então, eu fiquei assim, muito segura. E na outra palestra, a Marina Colaçan, maravilhosa, foi que falou assim, olha, me assusta as crianças fazerem tantas perguntas rebuscadas, elaboradas, a serem perguntadas e serem tidas como crianças super inteligentes, enquanto ela não estava, gente, eu juro que ela não estava na palestra do Tino Freitas. Enquanto elas não perguntam se gosta de cachorro ou de gato. Aí eu falei, fiz o que eu mais critiquei. Podei meu filho, segurei meu filho. E hoje eu tenho a oportunidade de estar com crianças pequenas, até 3 anos, e a gente tem um projeto de maleta viajante, e que eu falo assim, poxa, os pais estão fazendo o que eu fiz. Na hora de fazer o registro, vem registros que parece que foram feitos por arquitetos, de tão perfeitos. E o registro não é da criança. Eu falei, Kênia, olha só você aqui de novo. Então, hoje, a minha pergunta é essa, né? Não é nem pergunta, sei lá, é um depoimento, é uma palavra. É isso. Como que a gente, quem sabe, quem não sabe, quem tenta, a gente está tá disponível para errar e acertar, mas como a gente ainda limita a imaginação, a gente ainda limita as contribuições dos meninos levados, dos meninos tímidos, dos meninos que querem saber de gatos e cachorros. E o menino levado, ele me levou lá no Samuel, nesses 4 anos, e me leva também na maravilhosa ponte do meu rimão mesmo, da Ana Maria, que estava lá e autografou esse livro para a gente. E eu segurei o Samuel para ele não falar. E estou eu aqui falando hoje. Mas é isso. Como que a gente, mãe, a gente educadora, a gente pode estar tentando, né, não é nem se policiando, mas tentando enxergar e não reproduzir ou reproduzir essas contribuições e essas marcas, que ao mesmo tempo que ela queria que eu lesse Poliana, porque era um livro de uma menina, filha de missionários e tal, não me fez gostar daquele livro, mas me fez gostar de tantos outros. E como eu, mãe educadora hoje, eu não vou podar meu filho dessas perguntas que eu hoje me dou o direito de fazê-las aqui. Obrigada, Kênia. Eu acho que a primeira coisa é a gente se educar para a escuta, né? E parar de ter esse julgamento de que essa pergunta é importante, essa não. A criança tem a verdade dela. E se a gente para escutar, a gente vê que a gente aprende muito com eles. A gente precisa descer do pedestal. O adulto tem essa mania de achar que ele tem que a relação com a criança é de cima para baixo, né? E eu faço questão de sentar no chão com eles e de olhá-los, sabe, de ouvi-los. E eu acho que é isso, é olhando para dentro e vendo, não, olha, isso aqui... na construção do Saudade, toda vez que a casa ouvia um não, inicialmente rachava uma parede, quebrava uma janela, caía uma telha, furava um cano, até que ela se inundava, e aí, com a inundação da casa, pelo sofrimento seguido, ela era arrastada até o mar. E aí, no processo de trabalho com a ilustração com Odilon, que é um processo muito junto ali, né, que a gente pensando junto à história, eu falei, Odilon, eu estou num momento ativista, assim, feminista. Como é que eu vou dizer que a minha casa vai chegar ao sonho dela pelo sofrimento? Eu não quero isso. Isso é judaico-cristão demais. Eu não quero esse pecado, essa coisa. Eu quero que essa casa chegue ao sonho de outra... E ele me responde, Alessandra, é ficção. A gente pode tudo. Eu falei, então essa casa vai tecer as próprias asas.
sabe? E nesse lugar mesmo. Então, da gente olhar para a infância, e eu acho que é uma educação para buscar o leve. A gente está com muito peso. A gente carrega muito peso. O mundo está pesado, a vida está pesada. E se a gente não consegue ter esse olhar da criança, do brincar, primeiro, e outra coisa, não associar leitura à obrigação. Você não vai ler para responder uma prova, para fazer um desenho, é o nada. Aquele nadinha ali que a literatura precisa honrar. A literatura não serve para nada, e ao não servir para nada, serve para absolutamente tudo. Né? Então, eu acho que esse é o mais importante da gente entender, que a gente precisa olhar a infância e buscar essa delicadeza. Eu vou pedir para encerrar com uma história infinita, porque eu detesto o final, detesto acabar, detesto saber que eu vou ter que ir embora. Se não tem mais nenhuma pergunta, esse é um projeto também que fala assim, isso não é livro. Né? E vai sair, está saindo em breve, com 3, que eu trago das histórias que eu ouvia, né? E esse eu vou pedir ajuda das crianças e dos adultos, porque os adultos são meio tímidos. A gente pede para eles repetirem, eles não repetem. Então, as crianças vão me ajudar para a gente fazer uma leitura, que é um livro infinito, não acaba nunca. As crianças, eu quero ver. Pode vir aqui para frente, pode vir, porque eu quero todo mundo. É muito simples de decorar e vocês vão fazer comigo. É assim, na floresta. O porquinho viu o lobo, que abriu o bocão e gritou. Pique pega! Mas tem que ser com essa entusiasmo. Pique pega! E aí começa tudo de novo, na floresta. Cadê os adultos que não estão lendo? Gente, isso é uma leitura partilhada. A gente passou aqui 1 hora falando de partilha e ninguém vai ler. Vamos lá de novo. Na floresta. O porquinho viu o lobo. Que abriu o bocão e gritou. Pique pega! De novo. Na floresta. O porquinho viu o lobo. Que abriu o bocão e gritou. Pique pega! E aí não acaba nunca, só acaba quando vocês querem e não aguentam mais, entendeu? Porque a criança tem... meu filho pede todo dia a mesma história. Eu falei, o meu também. Né? E aí, vocês gostaram da história infinita? Quem quer fazer a leitura aqui? Vem cá, como é que é seu nome? Então vamos ver se você é bom de leitura. Eu vou só segurar o microfone, você vai ler para todo mundo aqui. Começa assim, ele está mediando a leitura, hein, gente? Pode ir. Na floresta. O porquinho viu o lobo. Que abriu o bocão e gritou. Pique pega! Que ótima essa leitura. Muito legal, né? A gente agradece muito, Alessandra Roscoe, sua participação. Deixa um espaço aberto para suas considerações finais. E aguardo você no FLI, claro. Claro, já estou feliz que eu volto para o FLI. Só que eu esqueci de mostrar para vocês a sacolinha do Clube de Bebês Leitores, que eles levavam os livros para casa. Era só isso. Eles pegavam o livro, eles escolhiam na mala, colocavam na sacolinha, e na outra terça, na hora de ir embora da creche, e as crianças tinham 1, 2 anos. Gente, essa história é fantástica. Não sei se ela vai contar ela toda. Qual é a história? Nem sei mais. O livro, né? Da Catinha. Será que dá tempo? Não dá tempo. Dá tempo? Nós temos autógrafo ainda. Tem que ser bem rapidinho. Eu estou aqui, eu só vou embora amanhã. Posso ficar aqui até amanhã. Olha só, eu vou pegar essa história. Resume tudo que eu acredito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Durante a pandemia, meu marido ficou... Eu tenho uma filha que tem uma síndrome e ela foi diagnosticada com um problema no coração que ela precisaria operar. Isso em dezembro de 2019. Eu descobri que eu estava com câncer, que eu precisaria operar, e a minha filha que teria que operar o coração. Então, eu falei, eu vou operar primeiro, porque o meu caso eu opero, e a gente marca a cirurgia da Luísa, e o médico falou assim, não pode passar de março, porque ela está com problema na válvula, tal. Isso, março de 2020, o que acontece? Pandemia. E o médico é um
um senhor, é o único médico no Brasil que tinha, nem no Brasil, ele não mora aqui, tinha a possibilidade de fazer uma plástica no coração da Luísa, que ela não precisaria a cada 10 anos abrir de novo para trocar a válvula. E aí nós ficamos de março a setembro, quando esse médico pôde vir, na neura. Então, assim, se a pandemia foi uma neura para as pessoas, na minha casa foi o dobro. Porque a gente todo dia achava, gente, ela não vai dar conta, gente, a Luísa não vai, né? E não pode ver. Esse meu marido quebrou o dedo porque foi puxar a porta, porque não queria pegar na maçaneta, porque falou, vai que alguém passou fora e pegou na maçaneta. Então, assim, foi uma loucura. E no meio disso, eu recebo um envelope com uma letrinha escrita à mão. E eu vou encerrar lendo essa carta, porque realmente essa carta, eu ainda vou dar conta de escrever sobre ela. Eu recebo um livro com a carta datilografada. E eu vou ler a carta para vocês. Se eu achar aqui, porque eu e tecnologia, né? Vamos lá. E o Clube de Bebês, como que ele funcionou, gente? Ele tinha 15 famílias que foram fundadoras, e era uma ala de livro, e foi crescendo, e chegou no momento que ele tinha 100 amigos do clube, né? Porque eu falei, gente, eu não tenho como colocar tanto de gente no clube, porque a gente se reúne no chão da creche. Ai, tá lento. E aí essa carta ficou na desinfecção da minha casa por 3 meses, sem eu ver. E no dia que eu abri, eu só conseguia chorar. Tá lento aqui para passar, porque eu publiquei para não esquecer, né? Hoje eu tomei coragem para confessar um crime que eu cometi há muito tempo, alguns anos atrás, quando eu era do seu clube de bebês leitores na creche. Sei que roubar não é certo, mas eu roubei. Roubei este livro da mala do Uniler. Eu gostava tanto dele que um dia peguei junto com outro livro sem você ver. Coloquei na sacolinha e levei para casa sem nem meus pais saberem. Deixei embaixo do meu travesseiro, na verdade, dentro da capa do travesseiro. E eu lia toda noite antes de dormir. Às vezes, quando acordava também. Eu gostava tanto de ler e ler de novo. Eu tinha 4 anos, hoje já estou com 13 e ainda gosto muito do Fico à Espera. Ele é meu livro favorito de toda a minha vida, toda a vida dele de 13 anos, é o livro favorito dele. De toda a minha vida, cadê? Tive culpa, toda semana eu pensava, vou devolver 2 livros, mas aí, quando eu colocava ele na sacolinha, já sentia saudade e nunca que devolvi, desculpa. Mas agora, eu queria que outra criança pudesse ler e até roubar também o livro como eu fiz. Ou não, ou só ler e devolver certinho. Ele foi muito importante para mim e me ajudou a gostar mais dos livros. Hoje eu sou um leitor feliz e devo isso a você, ao clubinho e ao meu roubo. Sei que roubar não é certo, mas fiquei pensando que quando é livro, deve poder ou ser um crime não muito grave. E é engraçado porque esse livro foi um livro que me prendeu nele, mas eu não quero ser preso por fazer coisas erradas. E não acho mesmo certo roubar. Você pode me perdoar? Para conseguir te devolver... Ai, a letrinha está pequena. Para conseguir te devolver, eu também tive que inventar uma mentirinha, e sei que mentir não é legal. Pedi a uma professora que te conhecia para conseguir o seu endereço, pois não podia fazer meus pais descobrirem que, mesmo pequeno, eu já fazia coisas tão erradas como roubar. Se bem que acho que a minha mãe até ia me perdoar. Se brincar, meu pai também, apesar de ser mais bravo. Só que eu não quis arriscar. Eu disse que tinha sido que tinha lido um livro seu, que tinha sido um bebê do seu clube de bebês leitores e queria lhe mandar uma carta e um livro de presente. Acho que ela deve ter falado com você e você deixou ela passar o seu endereço para mim. Mas fique tranquila que eu não vou entregar para os seus fãs. Não. Né? E aí, quando fui na casa da minha avó, que tem um correio perto, eu pedi para ela me levar e coloquei o livro de volta. Né? Ela me levou e eu consegui finalmente devolver o seu livro. Espero que você não fique muito brava e também por eu não escrever meu nome todo. Não é fácil confessar um crime. Obrigada por me fazer um apaixonado por livros e me desculpe de novo.
E aí ele assinou e botou uma letra e um ponto, né? E eu falei, gente, essa história é o meu troféu, né? De saber que aquela... E o livro, depois eu fui procurar, porque eu falei, bom, eu postei na esperança dessa professora ver o post e, quem sabe, me dizer, olha, eu sei quem é essa criança, porque eu postei e falei assim, eu não sei quem é ele, e o livro dele está aqui, porque esse livro tem que ser dele. Aí eu fui procurar o livro para comprar. E o livro estava custando R$ 483, porque só tinha um exemplar, que ele era de uma editora que acabou. E aí, nessa história da postagem, uma distribuidora falou assim, eu tenho 2, pode vir buscar, que o livro dessa criança está aqui. Quando você encontrar a criança... E aí eu postei de novo, falei, não, essa professora... E até hoje eu não sei quem é essa criança. Fico à espera. É um livro que fala sobre os ciclos... É lindo o livro. Né? E ele está lá, eu estou à espera desse menino aparecer, dessa professora, quem sabe, ouvir a gente aqui no Sempre um Papo, né? E ela conseguir me dar o endereço dessa criança e eu ia atrás, porque o clubinho tinha os sócios, fundadores, e aí muita gente ao redor, primos, irmãos. Então, eu não sou, pelos sócios, eu falei, não tem ninguém. Aí eu acho que é um menino, porque ele coloca, fiquei bravo, né? Ele usa, então eu falei, não, com 13 anos, será que ele ia pensar? Mas eu também não sei, né? Se ele assinou o nome, ou se o primeiro, se o A, não sei se é a ponta, eu não lembro. E essa carta, para mim, foi um grande prêmio, né? De saber que eu consegui fazer alguém ficar apaixonado por livro. Me lembrou Felicidade Clandestina. Exatamente, adoro, né? Da Clarice, adoro. É isso, né? Aquele amor de... Exatamente. Gente, obrigado pela presença. A Alessandra vai autografar aqui embaixo e boa tarde para todos. Até a próxima. Obrigada, gente.